A sombra que caminha sob a luz roxa. A chegada do exterminador ao pátio escolar configura uma ruptura arquetípica do enredo. O espaço de formação social é atravessado por um agente cuja existência reativa estruturas profundas da psique coletiva. O exterminador atua como catalisador dos conflitos internos latentes nos jovens, sobretudo no líder dos punks, fazendo emergir por projeção conteúdos que residem na sombra. A cena inaugura o eixo dramático central, a colidência entre a persona socialmente construída no ambiente escolar e um self coletivo quebrado, cuja emergência é anunciada por sinais pré-verbais e visuais que evocam o inconsciente coletivo. Os elementos sensoriais do filme consolidam essa leitura. A luz roxa, o gemido agudo, o silêncio rasgado por descargas elétricas e o contraste entre o comum, pátio, grafites, lixeiras, e o extraordinário articulam um campo simbólico que informa a leitura junguiana do enredo. O figurino, ausente no caso do exterminador, presente como marcador identitário nos punks, e a trilha sonora criam operações de sentido que moldam expectativas e deslocam a experiência estética para o campo do mito. Cada componente sensorial funciona como determinante do tom arquetípico da cena. O espaço ocupado pelos personagens é passível de leitura simbólica à luz dos arquétipos. O pátio como foro da persona e dos rituais de socialização, o conteúdo descartado, o container de lixo, como reservatório daquilo que a comunidade reprime, um retorno da sombra materializado, o gato e o liminar entre o visível e o invisível, como figura de um mediador arquetípico, ânima e ânimos, em operação liminar. A nudez do exterminador, longe de indicar fraqueza, expõe a crueza do self arquetípico, corpo-função, despido de máscaras, atuando como símbolo de uma essência que escapa ao civilizatório. A cena se ancora em narrativas mitológicas e simbólicas universais. A criação que se volta contra o Criador, a automação punitiva que retoma o que foi negado, a imagem da escada invertida, que em vez de elevar, traz à superfície um agente de destruição. Essas ressonâncias mitológicas transformam o episódio inicial em parábola, um mito moderno em que tecnologia, repressão e retorno da sombra se entrelaçam, oferecendo ao texto fílmico uma densidade simbólica comparável a contos e lendas que tratam do duplo, do golem e do castigo telúrico da razão no humana. pátio como sistema operante. Lido por uma ótica comportamental radical, o pátio escolar funciona como um sistema de estímulos discriminativos que sinalizam a ausência de controle institucional e presença de contingências locais de reforço. Grafites, rituais de grupo e normas informais constituem estímulos discriminativos que orientam repertórios de dominação. Estímulos delta aparecem como elementos inesperados que não se enquadram nas categorias de ameaça conhecidas pelo grupo. Nesse microambiente, comportamentos antissociais são frequentemente reforçados por ganhos tangíveis, status, posses e intangíveis, reconhecimento, soberania territorial. A sequência entre antecedente, resposta e consequência é explícita. O antecedente, a emergência de um homem nu e estranho, é inicialmente categorizado pelos jovens como estímulo ambíguo, levando a respostas de gozação, intimidação e cerco. A consequência esperada pelos agressores, submissão, aquisições e manutenção de status, é radicalmente substituída pela intervenção do exterminador, cuja ordem e punição imediata reestruturam a linha funcional. A história de reforço dos punks, recompensas prévias por intimidação, exemplificada pela exibição da navalha, explica a escolha de repertório, mas não prevê a contingência inédita imposta pelo agente não humano. No nível das contingências, identificam-se reforçadores positivos que sustentam o ciclo, aquisição de bens, afirmação social e punitivos que regulam os comportamentos, medo, domínio. A resposta do exterminador opera como punição positiva extrema, estímulo aversivo imediato, que elimina o comportamento anterior, e como contingência corretiva que redefine a relação custo-benefício dos repertórios agressivos do grupo. Essa clareza funcional revela a fragilidade dos repertórios humanos quando confrontados com contingências de magnitude e temporalidade diferentes. Relacionando estes espaços a contextos distópicos contemporâneos,
percebe-se analogia com zonas urbanas marcadas por desinvestimento. Pátios escolares negligenciados, bairros industriais abandonados e periferias onde a infraestrutura social se degradou. Em tais contextos, políticas públicas precárias, precarização do trabalho e erosão de redes de suporte social produzem estímulos discriminativos que favorecem repertórios defensivos e agressivos. Esses exemplos reais contextualizam a configuração fílmica como representação verossímil de ambientes onde a violência se torna a resposta operante funcional. As tentativas de contracontrole por parte dos personagens são ilustrativas. O líder dos punks mobiliza a navalha como técnica de controle social aprendida por reforço. Outro tenta a fuga como resposta evasiva reforçada historicamente. Tais formas de resistência, porém, baseiam-se em repertórios desenvolvidos para controladores humanos previsíveis. Frente a um agente programado para eficiência letal, esses contracontroles mostram-se inadequados, evidenciando a fragilidade de repertórios sociais quando a unidade de contingência se altera qualitativamente. Os méritos do controlador, o exterminador como agente, residem em eficiência operacional, contingências imediatas e ausência de motivação subjetiva, qualidades que garantem sucesso em tarefas instrumentais. Suas falhas, entretanto, são estruturais. Incapacidade de avaliar contracontroles baseados em improviso, emoção, ambivalência ou estratégias cooperativas não previstas como variáveis no seu repertório. Essa limitação aponta brechas exploráveis por formas humanas de resistência, que mobilizam criatividade, vínculo e imprevisibilidade, estratégias que constituem alternativas ao controle por punição da mente estrita. artificial deve ser lida como produto histórico-social. Sua mente artificial não nasce ex nihilo, mas é efeito de uma rede de interações, signos e ferramentas. Linguagens de programação, protocolos de missão, sistemas de mira e dados de vigilância funcionam como mediações que reorganizam percepções e ações. Nesse sentido, o exterminador é um artefato cultural encarnado. Sua agência e seus limites só se compreendem mediante análise das práticas sociais e técnicas que o geraram. A cultura do universo fílmico reconfigura os modos de pensar e sentir. Vigilância sistêmica, economia bélica e racionalidade instrumental reordenam os processos cognitivos, transformando a experiência subjetiva em operação. A cognição, então, aparece como reorganizada por artefatos culturais, a atenção dirigida por sensores, as decisões filtradas por protocolos, a percepção formatada por objetivos coletivos. Esse processo mostra como a tecnologia, as instituições de guerra e as práticas de controle cultural moldam não apenas ações, mas estruturas de sensação e pensamento. Conclui-se que as ações do exterminador pertencem a uma meta coletiva e histórica. Ele não é um agente isolado, mas parte de um dispositivo de guerra e controle que o antecede e o transcende. Sua existência remete a uma luta social maior, cujas metas compartilhadas orientam comportamentos e definem sentidos. A versão mais ampla desta leitura aponta para uma lição existencial. Sujeitos, sejam orgânicos ou sintéticos, são produtos de sua época e de seus conflitos. A compreensão plena de suas ações exige a articulação entre análise intrapsíquica, contingências operantes e mediações histórico-culturais. O inventário e o impulso arrebatador. A conduta do exterminador revela a ausência de conflito psíquico interno. Não se observam lapsos, recalques ou ambivalências. A ação é pura execução instrumental. Aplicando conceitos clássicos sobre processos inconscientes, verifica-se que mecanismos como condensação e deslocamento, típicos de uma economia do sonho e do sintoma, não produzem efeito operatório na figura do exterminador. Sua fala e comportamento não são expressões de conteúdo reencaminhado, mas manifestações diretas de um comando. A noção de elaboração secundária encontra aqui um contraponto. Em vez de racionalização retroativa dos afetos, há simplesmente manutenção funcional do objetivo. A esfera do espelho, enquanto formadora do ego, falha neste sujeito. A identificação reflexiva que funda o eu
A capacidade de perceber-se como imagem unificada e de construir uma narrativa de si não se configura. Ao se observar, o exterminador realiza um inventário de recursos e funções, não uma identificação. Os registros que estruturam a ação humana, o simbólico como rede de linguagem e nomeação, o imaginário como campo de imagens identificatórias e o real como o inassimilável, aparecem desbalanceados. O exterminador opera quase exclusivamente no registro do real funcional, sem mediação simbólica ou imaginária. Por fim, a leitura da dimensão do impulso irracional que atravessa o personagem evidencia sua condição trágica. Ele é portador de um mandato externo que o atravessa e o determina, gerando destruição sem consciência de propósito. Esse impulso, não nomeado aqui por terminologia específica, manifesta sofrimento por transposição. O sujeito não sofre internamente, mas produz sofrimento. O conflito trágico reside justamente na perfeita execução de uma ordem que anula propósito próprio, expondo a contradição entre eficiência e sentido.